turma, boa noite, tudo bem? Tentei arrumar alguns tipos de ferramenta para melhor ajudar, né, o entendimento de vocês nesse cenário que estamos vivendo do Covid-19, certo? Na aula passada, a gente teve, né, que foi o nosso mini testezinho, que foi aquelas questões objetivas, onde eu encaminhei para vocês. E hoje vamos dar início ao nosso quarto assunto, continuidade, né, ao nosso quarto assunto, que é sobre normas e rotinas no serviço de enfermagem. Aí eu pergunto assim para vocês, o que seriam essas normas, né, o que seriam essas rotinas, né, dentro desse serviço da enfermagem? Nada mais é como um instrumento que vai reunir, né, de uma forma sistemática, né, de uma forma sistematizada, essas normas, esses procedimentos que nós, profissionais da área da saúde, devem automaticamente seguir essas normas e essas rotinas. Aí eu trago aqui agrupando, né, todos eles, manuais, normas e rotinas. É um instrumento que reúne de forma sistematicamente. Então, reúne de forma sistemática a execução dessas atividades, dessa assistência, né, desses procedimentos a serem desenvolvidos na área da enfermagem. Então, esclarece também dúvidas, né, um momento onde vai esclarecer dúvidas, vai orientar esse profissional de saúde de que forma ele vai realizar uma punção venosa, de que forma ele vai diluir aquele medicamento. Então, é um instrumento de consulta. Nada mais é como tipo uma receita para fazer bolo. A gente vai seguir detalhadamente daquela forma que deve ser seguida, certo? Normas. As normas, o conceito, né, separadamente, é um conjunto de regras ou instruções para fixar procedimentos, métodos, organização, certo? Organização, que são utilizados no desenvolvimento das atividades. Então, as normas são aquelas normas que devem ser diariamente seguidas, cumpridas dentro da instituição, certo? Um instrumento normativo, um exemplo, você só entra no hospital com sapato branco, sapato fechado. Você só entra no hospital se estiver com camisa de manga branca. Isso é uma norma do hospital. É um instrumento onde a gente deve cumprir essas normas, o dever deve ser cumprido diariamente com aqueles serviços, certo? Essas normas hospitalares, ela nada mais é como esse conjunto, tá, de ações que vão ser desenvolvidas por nós profissionais da área de enfermagem. E ele tem um objetivo de facilitar o funcionamento da administração, facilitando assim a melhoria da comunicação interna, certo? Padronizando os seus funcionários, padronizando a sua instituição, certo? E ofertando esses serviços. Qual a classificação dessas normas? Eu tenho normas administrativas, que são as normas do serviço daquela instituição, tá? Normas técnicas, que é o desenvolvimento da técnica para avaliação de uma pressão arterial, para avaliação do pulso, para avaliação da temperatura. Então, eu vou ter as normas técnicas que devem ser seguidas por cada instituição, por cada protocolo, né, daquela instituição, que geralmente a gente chama de POP, né, que é o Protocolo Operacional Padrão. Esse documento ele deve ser de fácil acesso, certo? Deve ser simples, objetivo, certo? Para que as pessoas possam pegar e ter uma linguagem nele flexível, de bom entendimento, tá certo? Para que possa estar executando esse processo de forma correta. E aí essa classificação tem as normas administrativas, que determina o que deve ser feito por aquela instituição. É o que eu falei lá naquele slide anterior. Ou seja, é o que? Normas de uma boa organização. O que é isso? Não deve se dar nenhuma prescrição médica, né? Ou seja, não deve dar nenhum medicamento sem prescrição médica, né? Não podemos dar. Precisamos da prescrição médica, que é do médico, para liberar esse medicamento. Um exemplo, é norma da instituição não dar mais do que um par de luva ao acompanhante. Então, só podemos dar apenas um par de luva àquele acompanhante. Que é referente ao que? Já ao serviço de enfermagem, essa norma.
que todos os técnicos também devem trabalhar com a roupa privativa, com seu uniforme devidamente formatizado, como a professora Dejane fala, né? Vamos começar o nosso estágio, onde vocês devem estar de calça branca, de camisa branca, de sapato branco, levar o jaleco, certo? Isso daí é uma norma da instituição, que essa norma da instituição foi estabelecida também vindo lá da instituição onde vocês estão fazendo esse estágio, certo? E as normas técnicas determinam como deve ser feito, né? Ao verificar o pulso do paciente, devemos colocar um indicador e um médio no local, porém com uma pressão leve, porque senão a gente não vai sentir, né, palpar esse pulso do paciente. Ou seja, ao verificar a pressão arterial da paciente, perguntar se essa paciente tomou café, né? Se ela fez alguma atividade física, se ela está com a bexiga cheia, porque senão isso pode automaticamente alterar a pressão arterial dessa paciente, se ela subiu escada, certo? Então, isso é uma forma técnica de como avaliar. Vai avaliar a questão, né, da temperatura do paciente, automaticamente pegar o papel toalha, né, fazer a higienização, automaticamente dar axilas e colocar esse termômetro. Isso é uma norma técnica que deve ser automaticamente seguida pela instituição. E as rotinas? As rotinas é a descrição sistemática daquela instituição, né? É o serviço que compõe uma atividade diariamente daquela instituição. É rotina a gente automaticamente chegar na instituição e bater o ponto. É rotina da instituição dar o banho às 9 horas da manhã. Então, é rotina e devemos seguir essa rotina com atribuições para uma melhor assistência, né, técnica dessa enfermagem. Né? As rotinas, quais são as finalidades dessas rotinas? Padronizar os métodos de procedimentos, né? Os métodos de proceder, né? Racionalizar o trabalho, evitar gasto de tempo, então evitar que seja um tempo hábil, rápido e ágil, diminuir incidências de erros e acidentes, então por isso que deve ser aquela rotina, vai fazer desse horário, nessa hora, tudo certinho para que não ocorra isso, né, esses erros, e vai proporcionar uma segurança no paciente, porque o paciente não está ali para você ficar toda hora sendo testado, né? Então, não, você vai utilizar esse sabonete, porque é melhor e o paciente não vai ter alergia. Isso vai trazer a segurança no momento daquele paciente, vai melhorar a situação daquele paciente, certo? A rotina, um exemplo, a gente deve seguir uma rotina de alta. Quando o paciente recebe, né? O médico faz a alta do paciente, automaticamente tem que avisar o paciente, orientar os cuidados de pós-alta, se o paciente fez cirurgia, informar o pós-cirúrgico desse paciente, fazer a leitura, né, da alimentação, da medicação, do retorno. É um paciente que ele é muito informal, né? Ele vive lá na questão da zona rural, certo? Então, eu preciso automaticamente fazer o que com esse paciente? Informar ele, é um paciente leigo. E eu falo, não, o senhor vai tomar o medicamento quando o pôr do sol, né? Quando chegar o pôr do sol. Então, tipo assim, vou estar informando ao paciente essas situações. O senhor vai estar tomando esse medicamento no amanhecer. Então, essas orientações eu vou estar trazendo ao paciente, né, para que ele possa ter cuidados, orientar ele, avisar a família, reunir objetos e roupas do paciente, né, para poder retirar no momento onde ele está, contactar com o serviço social se esse paciente não tiver uma família e precisar da ambulância para poder destinar esse paciente até a sua casa, a sua residência, certo? Entregar o prontuário devidamente à secretaria ou arquivo, que é o SAMI, né? Deixar esse prontuário lá devidamente, onde ele fica geralmente por 10 anos, tá? Depois que ele é ciserado. Então, deixar tudo organizado e automaticamente ligar, né, para a questão da ambulância, para poder o carro vir buscar esse paciente no hospital, certo? Então, a gente deve seguir uma rotina, por isso eu trouxe mais ou menos um exemplo dessa rotina de alta, né, que cada hospital automaticamente deve ter e a gente deve cumprir, certo? O manual de normas e rotinas
né? O serviço de saúde, ele objetiva garantir a homogeneidade do sistema, a homogeneidade da qualidade desses serviços de enfermagem, para minimizar esses erros, propiciar um meio para análise do profissional em caso de dúvidas. Então, o profissional ele tem dúvidas de como vai conduzir essa alta do paciente. O profissional ele tem dúvida de como vai realizar a questão do curativo daquele paciente. Então, ele vai no protocolo, né, no POP, no manual, para poder dar uma olhada, para poder verificar, certo? Ainda mais vocês também têm a questão, né, que é o protocolo operacional padrão. Todos vocês têm a questão do protocolo de diluição de medicamentos. Ah, vocês ficam, professor, como é que eu vou saber vários números, várias questões de diluição? Cada instituição tem o seu protocolo de diluição de medicamento. Um exemplo, a dipirona, ela é diluída 2:8, ou seja, que é 2 da dipirona e 8 de solução, né? Seja ela com o soro fisiológico. Então, cada instituição vai ter seu protocolo de diluição e isso vai ser fácil e vai minimizar, né, essa questão de erros e automaticamente também vai agilizar o nosso tempo, certo? Trazendo uma eficácia também para o nosso serviço. Proporcionar uma assistência integrada e eficiente ao paciente, porque o paciente precisa de uma assistência humanizada, integral, né, com todos os modelos, aquele modelo holístico, o modelo biomédico, né, o modelo sistêmico, trazendo todas as situações que o paciente precisa ter naquele momento, que isso é fundamental, tá, para a vida do paciente, tá bom? E encerrando, né, essa questão aqui do manual de normas e rotinas, a gente entra na administração dos recursos materiais, certo? Essa administração de recursos materiais, ela pode ser definida, pessoal, como um conjunto de atividades desenvolvidas dentro de uma empresa, tá? Destinadas a suprir diversas unidades dos materiais necessários ao seu desenvolvimento para suas atribuições. É o enfermeiro gerencial. É o enfermeiro que está na administração gerenciando aquela empresa. Como em toda empresa, a gente vai ter um setor administrativo para gerenciar esses recursos materiais. Então, a cada tipo de plantão, certo? O enfermeiro ele deve olhar o seu plantão, a sua assistência, ver se tem todos os materiais destinados para ele estar podendo trabalhar com a sua equipe técnica de enfermagem, certo? Ele deve verificar se tem luva de procedimento, se tem máscara, se tem seringa, se tem as agulhas, né? A agulha 40x12 para aspiração, as agulhas para intramuscular, certo? A 30x0,8. Então, o enfermeiro automaticamente, ele tem que verificar se o plantão ele está, né, automaticamente eficaz para a condução desse seu serviço, certo? Atribuídos lá para esses produtos. A administração, né, desses materiais é um processo gerencial para aquisição. Né, um programa com a recepção desses materiais, né, desses armazenamentos desses materiais, para automaticamente fazer a distribuição desse controle, certo? Aonde vai fazer, né, a distribuição desse controle. E como é que a gente vai fazer isso? Vai programar, programou, vai fazer as compras, das compras vai para a recepção, recebeu, vai para armazenamento, armazenei, vou distribuir teu controle. Eu dei, vamos supor, 20 seringas de 20 ml àquela unidade. Mas aquela unidade já tinha 10, então ela tem quantos? Tem 30, certo? Então, ali eu vou querer depois o controle de quantas pessoas ela atenderam e ela utilizou aquela seringa de 20 ml. Porque tudo isso a gente vai ter o controle dessas situações. Então, eu gosto de dizer geralmente a vocês que a função do enfermeiro, né, gerencial desses recursos, nada mais é estar na previsão, ele vai prever, fazer o levantamento das necessidades das unidades, né, da enfermagem. Ele vai fazer a provisão, que é a reposição desses materiais, como eu dei a situação do exemplo da seringa de 20 ml, tá? Ele vai organizar, que é dispor os materiais nas unidades, facilitando assim o seu controle e seu acesso. Porque se ele não faz essa organização, imagine aí, na unidade de clínica médica, não tem seringa de 20 ml, é que a gente mais utiliza para fazer diluição de medicamento. E aí você está com um paciente lá e tem que
fazer uma diluição de um medicamento, né, para seringa de 20 ml. E aí, deixa o paciente lá, vai ter que ir na administração, solicitar esse material, ou uma perda de tempo. Se for um paciente que está evoluindo para algum tipo de complicação e precisa automaticamente receber logo essa medicação, né? Exemplo pode ser a nebulização, né? A máscara de nebulização está faltando na unidade, não tem, aí você tem que ir lá na CME para poder pegar essa máscara. Por que não ligou antes, né, na hora quando você chegou para que recebeu esse plantão, não verificou esses seus materiais destinados, tá? E o controle, ele vai ter o controle da quantidade de materiais em cada clínica do hospital, clínica médica, clínica hospitalar, né, de cada setor do seu hospital. Então, esse aqui foi do que eu fiz uma redução, né, do que eu estava fazendo esse bate-papo com vocês. Aqui são os benefícios, né, para a instituição e para a clientela. Para a instituição, a atividade de administrar os recursos, quando bem articulada, possibilita um raciocínio dos custos. Então, a gente vai ter um controle desses objetivos e dessas metas, né, para a gente alcançar, do que a gente está gastando, do que a gente está precisando mais, do que tem na unidade, do que não tem. Desculpe. Para a clientela, será beneficiada com a possibilidade de receber uma assistência de melhor qualidade. Então, a clientela está ali. Se a gente tem os materiais, logicamente, o problema daquele paciente vai ser resolvido com mais rapidez, né? Vai trazer mais resolubilidade para aquele problema, né, daquele paciente. Vai ser um serviço mais seguro, mais humanizado, com qualidade, né, com eficácia, e vai automaticamente beneficiar todo esse paciente, né? Aqui está um exercício de fixação, certo? Onde vocês devem fazer apenas, só são 5 questões, tá bom? Após esse exercício de fixação, vocês vão deixar ele no caderno de vocês. No nosso retorno, eu dou o visto, certo? Não precisa vocês fazerem envio. E na próxima aula eu vou discutir essas 5 questões com vocês no início do nosso vídeo aula, tá? Quando eu for fazer o outro vídeo aula. Lembrando também que eu vou estar enviando para vocês 2 links que ele vai dar continuidade à nossa aula de hoje, para melhor fixação desse conteúdo para vocês. E também estou fazendo o envio de uma apostila, certo? Para vocês também fazerem a leitura dessa apostila. Ai, meu Deus, o professor está mandando muita coisa para a gente fazer e não sei o que lá. Essa apostila não é obrigatória todo mundo ler. Só estou mandando para nível de conhecimento para vocês lerem e ficar por dentro do conteúdo, certo? A obrigação de vocês é apenas assistir esse vídeo aula e responder apenas essas 5 questões que eu estou enviando para vocês, tá bom? Apenas isso. Os outros 2 links eu só estou passando para vocês para complementar o nosso conteúdo e ajudar, né, essa questão que a gente não está tendo esse vínculo presencial, e melhor até mesmo para tirar as dúvidas, caso eu não saneie elas aqui nesse vídeo, certo? Estou à disposição no período da nossa aula para qualquer dúvida, né, no nosso plantão de quarta-feira, que é das 8 ou das 7 às 9 horas, tá bom? Estou disponível no WhatsApp nesse horário das quarta-feiras, tá? De 7 da noite até as 9 da noite, como combinado pela coordenação. Qualquer dúvida, vocês podem também estar mandando e-mail para mim que eu vou responder nesse período. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Me esforcei o máximo para estar passando esse conhecimento meu para vocês, tá bom? E lembrando a vocês que sempre é a nossa troca de conhecimento. Qualquer coisa, vocês podem também estar me chamando. Professor, o senhor falou alguma coisinha aqui que não era para falar aqui nesse local. Vamos ver? Então a gente conserta, a gente fala, tá? E fiquem com Deus, abraços, espero mesmo que tenham gostado. Beijos!